Olá, queridos amigos, estamos de volta com o Palavras de Vida Eterna, esse livro magnífico escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E nós vamos falar hoje melhorando para progredir. Meus amigos, Emmanuel vai trazer para nós a parábola dos talentos para a identidade do assunto. É interessante o que ele vai dizer para nós no contexto, porque ele vai utilizar daquilo que nós recebemos, segundo Jesus, para a nossa existência. Então, a parábola dos talentos diz que um recebe 5, o outro recebe 2, o outro recebe 1, segundo a característica e a condição de cada um. Mas todos nós nascemos, aí Emmanuel vai começar a dizer, que nós nascemos aqui para progresso dos nossos espíritos. Então, à medida em que a gente melhora a nossa condição espiritual, à medida em que a gente evolui espiritualmente, nós passamos a progredir na escala espírita. E valeria a pena aqui nós nos lembrarmos de Allan Kardec estudando a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, quando ele vai falar da primeira e mais importante, que é a da perfeição, né? Da ordem suprema da evolução, nós vamos atingir a condição do Senhor Jesus um dia. Mas para que isso se dê, a gente tem que se voltar para a evolução dos nossos espíritos. Ora, nós reencarnamos aqui na Terra justamente para isso, para a evolução do espírito. Mas ocorre que a gente perde, às vezes, essa ideia, esse ideal, e a gente acha que a vida física é para progresso material e até mesmo às vezes intelectual, mas não o moral, que é a finalidade do espírito aqui na Terra. Então este capítulo é muito interessante porque Emmanuel vai nos alertar daquilo que nós viemos fazer na Terra, que é progresso do espírito. E nós já sabemos, né, quando o Senhor Jesus diz para Nicodemos, o doutor da lei, que o espírito sopra a vida onde ele quer, ou seja, o espírito escolhe o tipo de vida que vai ter, ele escolhe com quem vai viver, em que condições ele vai sobreviver aqui na vida física, sempre em função da sua condição espiritual. Mas, repetindo, nós aqui quase sempre nos deixamos levar pelo progresso material, ter coisas, ter mais dinheiro, ter mais posição social, e isso pode complicar muito as nossas vidas. Nós estamos aqui, como sempre, com o nosso querido e grande doutor Aguinaldo, e vamos passar para ele fazer as suas primeiras considerações. É sempre bom a gente estar estudando o Evangelho do Cristo, porque ali é um repositório de sabedoria, tudo que a gente quer saber está ali. Lógico que o Kardec tem tantas outras obras que vão esclarecer com mais detalhes, né? Mas o Emmanuel vai aproveitar essa parábola dos talentos, em que é talvez a parábola que mais explique a razão da nossa estada na Terra, né? E ele vai falar que na história do Cristo foi dado 5 talentos para um, 2 talentos para um outro e 1 talento para um terceiro. Agora, esses talentos foram dados de acordo com o merecimento da pessoa. Então, lógico que a parábola fala de um homem que foi viajar e deixou para os seus servidores uma quantia X para que eles pudessem trabalhar e quando ele voltasse, prestassem contas, né? Então, os talentos, a gente pensa assim, mas talento era uma moedinha que não valia nada, é um absurdo essa parábola. O que significa 5 moedas ou 2 moedas? Mas é bom que a gente entenda que o talento, à época, valia mais ou menos $2.000 hoje. Então, um talento é R$10.000. 2 talentos, 20, e 5 talentos seria 50 mil. Então, é um dinheiro expressivo. Então, a doação daquele senhor que viajou para o funcionário é muito expressiva. Então, isso retrata exatamente as bênçãos divinas para conosco. Deus não dá pouca coisa, dá muita coisa. Agora,
quando Jesus coloca no Evangelho dar a quem tem e tirar de quem não tem, vai exatamente se alicerçar nessa parábola. Porque aquele que ganhou um talento e não utilizou, enterrando e devolvendo apenas o talento e não trabalhou com ele, Jesus disse na parábola que o Senhor tirou aquele talento e deu para o que tinha 5, trabalhou, devolveu mais 5, passou a ter 10. Tirou daquele que não trabalhou e deu para aquele que tinha 10, que é o que mais tinha, o que mais apresentou de trabalho, que tinha mais mérito, então deu para ele, ficou com 11, e o outro não ficou com nada. O Emmanuel vai falar nesse livro, para a Palavra de Vida Eterna, que as bênçãos de Deus se assemelham a um rio, né? Um rio caudaloso. Agora, cada um vai tirar a água de acordo com o seu balde, né? Com o seu reservatório. Tem um que leva uma caneca, né? E tira uma canequinha só para tomar. O outro pega um balde e leva para casa, o outro leva um caminhão. Então, quer dizer, de acordo com a bagagem de cada um, a criatura vai retirando as bênçãos. Agora, Deus não dá mais para um do que para o outro. Não, é o rio caudaloso. Tem água de sobra para todo mundo, diuturnamente. Agora, cada um vai tirar de acordo com aquilo que ele tem condição de apresentar. Nem todo mundo tem um caminhão para tirar ali um tanque de água. O outro, às vezes, não tem nenhum balde. Então, vai com a caneca. Mas cada um vai tirar do leito do rio aquilo que lhe é possível. Assim são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são muito grandes. E a gente pode desfrutar de todas as maneiras. Agora, a bem da verdade, se a gente utiliza bem essas bênçãos, elas serão acrescidas. É uma questão de mérito, está muito certo. Aquele funcionário que era um reles funcionário, que era incompetente, seria um despropósito do patrão deixar para ele 5 talentos. E para aquele que era ótimo, dá para ele 1 talento. É irracional, não bate, não fecha. Agora, quando a gente, oh meu Deus, o Senhor me permite, lógico, a gente está pedindo, está pleiteando, e Deus vai dar tudo e mais alguma coisa. Mas será que nós temos mérito? Então, o título da lição é melhorar para progredir, melhorar e progredir. Então, a gente tem que melhorar para a gente ter condições de doações celestes, divinas, para a gente progredir mais rapidamente. Agora, tem pessoa, como disse o Navarro, que está aqui com a vontade de se enriquecer, de ficar rico, de ter dinheiro para gozar a vida. Mas o que ele está se propondo a fazer de essencial para os outros? Se estiver fazendo alguma coisa, apesar de ter trabalhado, ganhado dinheiro e ter feito alguma coisa por alguém, ele está usando muito bem aquela doação, aquele quinhão que lhe é próprio, né? Mas se não, não justifica essa pessoa receber o dinheiro e ficar só com ela, isso aí não tem sentido. Então, a proposta é a pessoa estar utilizando os talentos para o bem próprio e bem dos outros. Com isso, vai qualificar para ele estar retirando mais benesses das bênçãos divinas que são extremamente pródigas. É muito interessante nós analisarmos aquilo que a doutrina espírita traz para nós, porque se fundamenta no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde a gente aprende que nós nascemos aqui para nos transformar em pessoas melhores. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a partir da questão 258, por exemplo, que vai até a questão 273, o anúncio, nós ficamos sabendo que o espírito é que planeja a sua própria existência. Então, quando nós saímos do mundo espiritual para o mundo físico, a gente sai com a ideia de progresso espiritual e não de progresso material. O espírito, quando reencarna, ele tem revisado no seu mundo íntimo, e às vezes é ajudado para isso, né, daquilo que ele já passou, daquilo que ele já viveu, daquilo que ele fez passar nas outras vidas e o que lhe falta para ser
mais evoluída. Então nós nascemos aqui para a evolução do espírito. E pode parecer, às vezes, aqui para nós, quando a gente não tem consciência dessa realidade, que a gente está passando como castigo. E não é verdade. Nós recebemos de Deus a bênção da oportunidade para que a gente possa se tornar espíritos melhores, mais esclarecidos, né? E muitas vezes, isso a gente aprende nessas questões do Livro dos Espíritos, muitas vezes não nos é permitido aquilo que a gente pediu, porque eles sabem que nós não temos tantas condições assim. Agora, se a gente bate o pé, se a gente força a barra para estarmos aqui na Terra de acordo com o que nós gostaríamos lá no plano espiritual, eles acabam até nos deixando porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, aqui na vida física, a gente não pode ficar reclamando do tipo de vida que tem, porque é um tipo de vida que nós próprios escolhemos e nós somos ajudados a acontecer esse tipo de coisa, porque a vida física serve para a evolução do espírito. Mas só existe uma evolução se nós aprendermos a lidar com aquilo que está em nossas mãos. Então, se nascemos pobres, materialmente falando, ou se nascemos ricos, isso não é indiferente, isso não é importante, é indiferente porque o espírito vai progredir segundo aquilo que ele faz aqui na Terra, seja com pouco, seja com muito, e se ele usa do muito que tem em benefício da sociedade, aí ele está progredindo. Então é preciso que nós passemos em revista de que forma nós estamos reagindo diante das condições materiais nas quais nós estamos envolvidos, onde nós fomos colocados, com quem nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando o nosso orgulho, nós estamos trabalhando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa gratidão. De que forma nós estamos trabalhando a nossa fraternidade? Então, no mundo material como nós nos encontramos, ainda distantes da completa consciência da realidade espiritual, que mesmo nós espíritas ainda temos dificuldade de compreender determinadas coisas e às vezes até de aceitar determinadas coisas, porque não compreendemos que nós nascemos aqui para a evolução do nosso espírito. Então, quando é que nós vamos voltar ao mundo dos espíritos? Quando terminar isso, evidentemente, se nós não anteciparmos através de um processo de suicídio direto ou indireto. Mas quando a gente chega no momento de voltar ao mundo espiritual, a gente não deve reclamar, mas agora que eu consegui tudo que eu gostaria, eu tenho que abrir mão. Ou agora que eu gostaria de viver com mais intensidade, eu tenho que abrir mão. Não, nós temos um plano de trabalho aqui na Terra. Esse plano de trabalho visa a evolução moral do espírito. Porque a questão intelectual, dizem os benfeitores no Livro dos Espíritos também, nós podemos melhorar muito no mundo dos espíritos em muito menos tempo do que aqui. Mas nós precisamos focar, então, na Terra, que tudo aquilo que chega ao nosso alcance, à nossa administração, tem a ver com o nosso progresso moral, o nosso progresso como espíritos imortais. Se nós fugirmos disso, não terá valido a pena a vida aqui na Terra, né? E o Senhor Jesus vai falar muito claramente daquele que recebeu um só talento, mas o enterrou com medo, né? É dito que esse que enterrou com medo de perder, que nem receba novos talentos para uma nova existência. Por quê? Porque não valorizou aquilo que tinha nas mãos. Então nós precisamos aprender a valorizar o que temos nas mãos e fazer bom uso. E isso vai ser uma questão de inteligência, mas inteligência do espírito, não a inteligência do intelecto, como a sociedade pensa, que é só inteligente aqueles que conseguem ficar ricos, aqueles que conseguem fazer bastante coisa com a coisa material que tem, não levando em consideração o benefício moral de si e da sociedade. Se nós, onde estivermos, com aquilo que tivermos nas mãos, fazermos uso para melhorar a vida alheia e melhorar a nossa condição moral, nós estaremos fazendo muito mais sucesso aqui na Terra. Então é preciso variar o nosso entendimento com relação ao que é ter sucesso na vida. Não é ganhar coisas, mas conquistar coisas. Não do mundo material, mas coisas que têm a ver com o espírito, valores do espírito, criando condições de amor aqui na Terra para que a gente possa estabelecer um mundo melhor a partir da própria convivência com todos aqueles que nós estamos envolvidos. É preciso pensar nisso. Como Jesus continua sendo o nosso modelo e guia, ele deixou para todo mundo que ele não veio para ser servido, mas que ele
veio para servir. Então a proposta nossa de evolução espiritual é amar e servir. Agora diz o nosso Emmanuel que enquanto nós viemos para amar, nós ainda temos ódio, rancor, mágoa, revolta. Quer dizer, então nós estamos desperdiçando os nossos talentos. E quando fala de servir, nós ficamos vamos dizer, nas trevas da ociosidade, da indiferença, ficamos procrastinando a oportunidade de crescer, de progredir, de melhorar, nesse slogan, amar e servir. Então, quantas vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer alguma coisa e não faz, por indiferença? Ah, o problema não é meu. Todos os problemas do mundo são nossos. Nós estamos aqui nessa nau, nesse barco, coletivamente, com a mesma proposta, que é atravessar o mar ou o rio da ignorância, das dificuldades, para nós sermos um dia, do outro lado, agraciados pelos nossos feitos, como disse o nosso Navarro. Nós não vamos levar nada materialmente para o outro lado. O que vai pesar realmente são os nossos feitos. E quando Jesus desceu do Monte do Tabor, e depois de ter falado todas aquelas bênçãos, né, do Sermão da Montanha, não é do Monte do Tabor, mas do monte onde ele fez a pregação, o Pedro quis elogiá-lo, dizendo, olha, senhor, o senhor foi demais hoje, porque falou das bem-aventuranças, esclareceu muitas dúvidas, e Jesus enfatizou mais uma vez a importância da responsabilidade que nós temos perante a vida. Porque Jesus disse assim, Pedro, eu vim aqui para trazer a responsabilidade dos homens pela vida. Então nós estamos aqui crescendo, progredindo espiritualmente, mas nós temos que ter responsabilidade. Hoje estava lendo um capítulo de um livro muito interessante, que é a interpretação do Evangelho de Mateus. Então o rapaz que trabalhava no estacionamento falou assim, o que você está vendo? Você está comprando gado aí pelo celular? Eu falei, não, eu estou lendo um livro aqui sobre o Evangelho de Mateus. Eu disse, nossa, como eu gostaria de ler, mas eu não consigo ler. Então eu disse para ele, olha, tem um estudo estatístico de que tudo que você fizer 39 dias seguidos, você adquire o hábito. Se tomar uma pinguinha todo dia, 39 dias, você já está dependente da pinga, que é uma coisa horrível, que desce queimando, né? Então eu falei, se você ler um livro 39 dias seguidos, você vai ter o hábito da leitura, você vai ter muitas informações, já começa a descortinar algumas curiosidades, você vai querer se informar e pega o hábito da leitura. Então, é muito importante que a gente comece a estudar para a gente entender. E Jesus vai falar depois da responsabilidade perante a vida, onde a gente cresce com intelecto e com sentimento, aí nós precisamos estudar para dinamizar o nosso intelecto, porque a gente vai buscar só aquilo que a gente conhece, ninguém vai procurar alguma coisa que não conhece. Então precisa estudar. No Evangelho não está lá, Jesus não colocando no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, onde ele disse assim, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Então nós temos que ler bastante, estudar para entender. E na colocação dele para o Pedro, ele fala muito sobre a abnegação, aceitar a vida como ela é. Essa vida que nós estamos levando hoje é uma bênção, uma oportunidade fantástica, maravilhosa de progredirmos, de melhorarmos, de vencermos as nossas imperfeições. Nós todos somos orgulhosos, nós todos somos egoístas, nós todos somos presunçosos, somos uma série de absurdidades que não nos permitimos ainda. Então nós temos que trabalhar isso. E Deus dá para nós os dons, dá para nós as oportunidades, inclusive a inteligência. Por que a pessoa vem com a inteligência e não dinamiza essa inteligência em prol do aprendizado ou até de fazer alguma coisa para minimizar a dor do outro? E no final ele fala para o Pedro, olha, e a última coisa que eu vim falar é da importância do devotamento, do esforço
que a pessoa tem que fazer, porque a gente não consegue nada de graça. Olha, o que vem de graça vai rapidinho de graça também. Então a gente precisa esforçar. Nos esforçando, nós vamos fortalecendo o nosso conhecimento, a prática, a competência, e com isso nós vamos nos aparatando melhor diante da vida, melhorando e progredindo. Nós aprendemos com o Senhor Jesus qual é a finalidade da existência, muito antes da doutrina espírita, portanto. Então, o Senhor Jesus vai falar assim para nós: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ora, o Senhor Jesus é um espírito puro. E se ele é um espírito puro e diz que continua trabalhando, é o que vai acontecer conosco. Mas em que sentido o Senhor Jesus está lidando quando fala do trabalho? Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Então o nosso trabalho tem que ser na vida de relação. Ah, mas eu preciso me sustentar. Sim, aí nós temos o trabalho material, que é a vida da sociedade, ou a vida em sociedade. Então nós nascemos aqui na Terra para fazer a sociedade progredir enquanto humanos que nós somos. Mas de qualquer forma nós temos que estar sempre conscientes da necessidade que nós temos de evolução espiritual, moral. E isso só é possível através da vida de relação. Então para que servem as pessoas que convivem conosco? Para dar a oportunidade para nós crescermos espiritualmente. Então a gente vai ter junto com as pessoas a oportunidade de servir aquele que passa fome, de matar a sede daquele que passa sede, de dar roupa àquele que não tem condições. Ou seja, nós vamos ter sempre a possibilidade de fazer algo pelo próximo. Mas não é só uma questão material. Então nós nascemos aqui na Terra também para perdoar 70 vezes 7 vezes, oferecer a face esquerda em quem bate na direita, ou seja, abrir mão da questão moral. Então, a nossa instrução e o nosso trabalho é no sentido daquilo que é importante para o espírito, porque este mundo, né, é um mundo de expiação e prova para nós, no estágio que nós nos encontramos, mas ela tem uma certa limitação, que é o tempo que a gente tem que viver aqui em função do programa que foi traçado. Quando nós desencarnarmos, que não tem data certa para isso, para nós vamos passar em revista o que nós planejamos e aquilo que foi feito. Se o espírito planejou e fez, ele fica feliz e ele é, evidentemente, recebido de forma muito feliz do outro lado. Mas se o espírito planejou e não fez nada do que planejou, ele vai se tornar infeliz, vai se arrepender profundamente, e valeria a pena nós nos lembrarmos aqui da questão do arrependimento, que lá no Livro dos Espíritos vai da questão 990 até 1002, né, de uma forma muito clara, que o verdadeiro arrependimento se dá no plano espiritual. Então, se aqui o arrependimento já nos faz sofrer, no plano espiritual faz muito mais. Por quê? Porque não tem como retornar e corrigir aquilo que foi feito de errado, e sim uma nova programação. Então, a programação que nós temos causada por nós mesmos, repetindo, nós fizemos isso em função da nossa necessidade evolutiva. E a evolução só vem quando nós melhoramos a nossa condição de espíritos que somos. E não é necessário, portanto, estarmos nessa ou naquela condição aqui na Terra, materialmente falando, para que a gente progrida. E sim de acordo com aquilo que a gente faz. Ora, o Senhor Jesus diz então, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Nós nunca vamos perder a oportunidade, ou devemos perder a oportunidade do trabalho de renovação. Se a gente tem o trabalho social, a gente precisa se lembrar do trabalho espiritual, que é o que está em primazia aqui na Terra. O Emmanuel não fala nessa lição, mas ele diz o seguinte: para nós termos um bom aproveitamento da nossa existência, são duas coisas. Primeiro, a nossa reforma íntima, e segundo, o trabalho. Porque com a nossa preocupação de estarmos nos transformando, nós vamos dar um upgrade, uma evolução no nosso sentimento. Então, é fundamental que a gente procure fazer essa reforma íntima. Em segundo lugar, o trabalho, porque o trabalho,
todo trabalho útil é o bem. Então, nós entendemos que é fundamental a gente fazer o bem. E o trabalho você acaba atendendo as pessoas que vivem com você de alguma forma. Em qualquer frente que você abraça o trabalho, você está sendo útil, está sendo muito, utilizando muito bem o seu tempo, a sua estada na Terra. Agora, a ociosidade, aquela pessoa que não aproveita o tempo, lá na frente vai, de uma certa forma, deteriorar o seu intelecto e a sua condição moral. Porque quando vem a questão da análise no mundo espiritual, nós vamos ver que nós perdemos tanto tempo e deixamos tantas vezes de fazer o bem. Então a proposta nossa no plano espiritual é feita para ser aplicada aqui na Terra. É aqui que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos a mais no mundo espiritual. E é com essa proposta de Deus para nós, com esse manancial de bênçãos, que vai nos fazer voltar para o seu seio de amor. Todos nós queremos estar com Deus, mas para isso nós precisamos nos dedicar com afinco. Não vai ser gratuitamente, só procurando atender-se egoicamente. É amando e servindo. E o Emmanuel deixa isso muito claro para nós. Vamos desfrutar das bênçãos divinas, mas nós temos que levar a nossa vasilha apropriada. E quem quiser tirar mais, tem que se mostrar mais servidor, mais amorável, mais dedicado à causa do próximo. Encerrando nosso programa, queremos convidá-los para estarem conosco, estudando esse livro maravilhoso, na semana que vem, num outro estudo que nós vamos fazer, à luz do Evangelho de Jesus.